Daniel Silveira diz que o presidente Bolsonaro nunca o abandonou. Roda o vídeo, por favor, a gente comenta. Queria até esclarecer, muitas pessoas pensaram, o presidente abandonou o Daniel. Não, o presidente não me abandonou hora alguma, na verdade. Sempre muito solícito, a minha equipe mantém o contato, ele sempre manteve o contato, evidentemente. Uma vez que eu fui ali encarcerado, não tinha mais como ter o contato com o presidente, mas o presidente fez tudo aquilo que estava ao alcance dele e está, e faria mais se mais coisas tivessem a ser feitas. Revogou a própria LSN, mas com base nessas prisões ilegais, porque ele não revogaria, ele é militar e ele acha, e todo o país tem uma lei de segurança nacional e que atendia, mas aquela lei não era para ser aplicada para perseguições políticas. Ela começou a ser aplicada por aquela instituição que dizia, o próprio ministro Lewandowski, que chamava de fóssil jurídico. Ou seja, tinha que revogar de qualquer maneira, e começaram a aplicar em opositores políticos. O presidente ele fez tudo aquilo que estava ao alcance, nunca, de maneira alguma, me deixou de lado, pelo contrário. O presidente é um excelente amigo e tem feito muito. Viu? Foi para cadeia, saiu da cadeia, mas saiu o presidente. O presidente esse é o primeiro que faz elogio, porque abandonou tudo. Abandonou o Zé Trovão, abandonou o Roberto Jefferson, abandonou Bebiano que morreu, abandonou todos. O presidente tem que fazer... Ele não pode fazer nada, Zezinho. Não, é contra o STF. Vou fazer um filme, Deixados para Trás, fica melhor. Mas esse aqui, ele está dizendo, falando com firmeza, o presidente não me abandonou. Todos sabem, o presidente isolou, tem algumas pessoas que mantinham contato, mas que bom que eu acho que o exemplo dos dias que ele ficou ali preso, ele voltou agora mais sorridente, não voltou aquele deputado que queria quebrar da surra de gato morto. Ele se acovardou também, Zezinho, igual o pastor. Também? O Daniel da Silveira, sim, ele se Meu acovardou. Deus, rapaz, aqui tem um cara que Quando queria... ele queria, Edivaldo, ele queria quebrar. Foi para Brasília, o Neemias foi para Brasília, gente. Eu não sou a favor da Não, quebrar o destruição, STF e quebrar o Congresso. E agora está dizendo que recuou. Bom, palavra com o Neemias. Neemias, ele se acovardou, foi? Eu penso que, da mesma forma que eu falei do pastor, porque ele deu um posicionamento que a maioria dos brasileiros, como diz o Zezinho, os brasileiros bolsonaristas, porque até antes do Bolsonaro entrar em destaque na mídia nacional, nós éramos pessoas que tínhamos pensamento contrário a outros e éramos respeitados. Talvez era de extrema direita, mas hoje não. Hoje, se você tem um pensamento contrário, que for favorável ao Bolsonaro, então você é bolsonarista. Você não é mais extrema direita e nem da direita, você é bolsonarista ou é bolsomínio. Então, tudo bem. Eu até me sinto elogiado quando alguém diz que eu sou bolsonarista. E às vezes, eu falo para alguns amigos meus, se eu tivesse sido eleito deputado federal em 2018, que eu fui candidato, eu estaria preso, porque eu falaria, bem antes do Daniel da Silveira, eu teria falado o que ele falou. Concorda com a fala dele? Concordo com a fala dele. Que é isso? Desrespeitar, atacar o Supremo? O Supremo está atacando a população brasileira há muitos anos. Qual o problema de atacar? Ele não invadiu, ele não soltou bomba, ele não dinamitou, não mandou míssil para lá. E conforme o Jesuíno falou, ele é um parlamentar, ele tem a liberdade, entendeu? De falar, ele tem a liberdade garantida por lei. Falar é uma coisa, mas de atacar, agredir. E outra, você fala assim, o Bolsonaro abandonou. As pessoas que você diz que ele abandonou se sentem abandonadas pelo Bolsonaro, igual o movimento que teve em Brasília, 7 de setembro. Diz que ele se acovardou diante do povo. As pessoas que foram lá se sentiram abandonadas por ele, se sentiu que o presidente se acovardou diante do movimento. Muitas falas que todos... Teve gente... Olha, eu mostro muitas falas que diz que ele é uma vergonha, rasgou a camisa do mito, quer dizer... Mas isso aí é pessoas que não tem... Ele está ali pro oba-oba, ele não tem uma convicção política. O pastor Jacques Villar... Em Brasília, eu evitei 2 vezes o confronto, mais algumas pessoas, porque tinha algumas pessoas que estavam lá, que foi para lá pro quebra-quebra. Nós não fomos lá, nós fomos para lá... Você estava ali no movimento pacificador, Neemias? Não estava no movimento pacificador. Eu estava lá para mostrar qual é a minha opinião política, qual é o meu posicionamento político e que nós queremos... Ele estava com gasolina na mão. E que nós somos a favor da Constituição, somos a favor da democracia e nós queremos que o país continue sendo democrático. Mas aí tinha algumas pessoas que estavam lá para o movimento para quebradeira. Ô, Evandro, corta o telefone do Zezinho, por gentileza. O microfone. Então, tinha pessoas que estavam ali que foi lá já com o intuito de fazer o tumulto, de fazer a quebradeira. E quando a gente percebia isso, nós isolávamos essas pessoas, deixávamos eles sozinhos,
ou a gente chamava a segurança para retirar eles, para não atrapalhar o recado que nós fomos lá para dar um determinado recado. E o recado foi dado, é tanto que, né, vocês não concordam, né, a maioria das pessoas não concorda, mas todo mundo recuou, cada um recuou um pouco. Diminuiu o ativismo político do STF, diminuiu. Né? Todos recuaram, porque eles entenderam o quê? Que a direita do país não é... Eu acho que o pensamento deles era... Alan dos Santos, mandado de prisão. Zé Trovão, mandado de prisão. Eles já estavam com mandado de prisão antes. Alan dos Santos? Existe um processo, como o Jesuíno sempre fala, existe um processo político, existe a... Como é o Jesuíno? Esqueci o nome agora do... Processo devido legal? Tem um devido processo legal, mas os trâmites do processo. Tem gente que entra, vai preso num dia e sai no outro. Tem outros que demoram 6 meses para sair, tem outros que demoram 2 anos. Depende de cada juiz, de cada ministro, que senta em cima do processo do outro ou o interesse pessoal deles, que eles não são imparciais. Todos nós sabemos, né, que não existe juiz imparcial no Brasil, não existe ministro imparcial no Brasil. Infelizmente não existe. Né? Então, nós estamos num país acovardado juridicamente diante do STF e de vários outros ministros, né? Então, ô Zezinho, não adianta você querer dizer que nós fomos lá para quebradeira, para destruir, porque não foi esse. Você ficou uma semana lá, né, Bias? Fiquei. Você queria quebrar, você estava lá gravando vídeos. Fiquei 4 dias. Eu vou pegar seus vídeos e vou mostrar. Pega meus vídeos que eu te mandei, se você quiser, eu tenho outros vídeos que eu não te mandei, passo todos para você, você pode colocar aí. Palavra com Jesuíno. Jesuíno, antes de você falar, só dizer, colocar uma pitadinha aqui para você, dentro do seu comentário. Para mim, o Congresso é que acovardou. Foi o deputado, não. Jogaram e deixaram o coitado. Eu falo coitado porque eu acho que o cara falar uma frase, falar alguma coisa, por pior que seja, ficar 6 meses na cadeia, Jesuíno. Primeiro, vamos lá. Eu sou muito, assim, estudioso, tenho uma faculdade de Direito, inclusive, porque aí a gente faz toda essa análise jurídica, né? A Carta Constituinte de 1988, ela tem diversos artigos ali. Dentre estes, você tem que respeitar o que está lá dentro. Isso foi os constituintes, foi que deu as nossas garantias, inclusive para estar aqui manifestando. O presidente Jair Messias Bolsonaro, sempre nas suas lives, nas suas manifestações, dizia que eu vou respeitar o que o povo quer. Isso ele deixou claro. Com isso começou as mobilizações. E não venha me dizer que aqueles que foram para Brasília foram com a esperança, sim, de ter a intervenção, seja militar, seja o fechamento, sim, do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Isso é fato. Isso é fato. Todos esperavam que na Paulista, lá em Brasília, quando o presidente fez o seu discurso, não fez aquele discurso para inflamar, para fechar, então vai ser na Paulista. Todo mundo, lá na Paulista vai acontecer. E assim não fez. Até porque ele sabe das consequências que iria ter no país Brasil. Caso Daniel Silveira, mesmo que ele erre, mesmo que tivesse cometido qualquer fala, né, algo agressivo, estimulando crimes, Zezinho, que ele estava estimulando crime, estava cometendo crime, sim. Só que quem iria ratificar ou não a prisão dele era o Congresso. E sabe qual foi a resposta do Congresso? Jogou ele para os leões, para os covios. Isso fez o quê? O Congresso ficar amarrado, jogado. E o ativismo político, como diz o Neves, é latente. Meu amigo, o ativismo político que eu falo é sentença, eles entram em mérito de lei, eles fazem todo tipo de demanda. Cadê os senadores que aplicam a Carta Constituinte em suspender os efeitos de uma decisão? Não faz, sabe por quê? Que tem medo. O Supremo hoje ele é forte. Quem disse que Alexandre de Moraes recuou ou deu um passo para trás, está me faltando com a verdade, que ele mete a caneta. Daqui a pouco, realmente, a fala do Silas Malafaia tem até uma certa coerência, razão. Vai largar a caneta em bispo, em pastor, em todo mundo. Porque o homem é incontrolável. Exatamente. O homem ele é insustentável. Cadê um cabo que é para aceitar o impeachment de mais de 3 milhões de assinaturas? Não, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu concordo em parte. Teve sim uma tentativa de ruptura, sim, tá, dessa Constituição de 1988, que é uma das mais longas. Todas tiveram ruptura. Nós já estamos passando aí o ano de mais de 30 anos. Mas eu sempre vou defender o Estado Democrático de Direito. Os seus abusos, a questão das exceções, a gente tem que combater com os remédios próprios. Isso a gente só combate
na democracia a cada 4 anos. A gente tem que trocar esses políticos, esses pilantras, fazer uma reforma mesmo. Bom, Moisés, por favor, seu comentário. É de assustar, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e muito turbulentos no Brasil. Você vê os ministros da corte americana, eles não têm nem rede social. Já os ministros da nossa Suprema Corte, que amam uma rede social, faz live, rapaz, com o jovem youtuber, que nem aquele Felipe Neto. Um ministro sai da sua corte para fazer live com o Felipe Neto para atacar governo. O ministro da mais alta corte faz palestras falando mal de governo, se metendo em política, saindo do cercado dele. O ministro não pode sair do cercado dele. Ele é ministro da Suprema Corte, ele tem que se dar o respeito, ele tem que ser reservado. Mas não, ele sai dali para onde ele foi chamado, ele sai prendendo. É muito perigoso, hoje a gente vive num estado de medo. A gente não sabe o que o ministro dele pode mandar a Polícia Federal, ele tem poder, ele pode usar a Polícia Federal, ele pode usar o Ministério. Ele nem precisa usar nada disso, ele mesmo já faz inquérito, ele mesmo investiga. Ele não segue os ditames da Constituição que um investiga, um prende. Não, o juiz é tudo de uma vez só. Então, é muito perigoso. E eu não queria estar no lugar do deputado Daniel Silveira. Até, embora você não concorde com todas as falas do deputado, mas eu não queria estar no lugar dele. O deputado hoje, sabe o que ele é? Você que está aí do outro lado, nosso telespectador, ele é um entubado jurídico. Ele está entubado, ele está na UTI. Qualquer passo que ele der em falso, ele volta para a cadeia por nada. Eu estava vendo hoje um camarada que matou 3 pessoas, não pegou 10 anos de cadeia. 3. Para uma morte que ele fez, ele pegou 1 ano e 4 meses. Esse deputado, porque falou o negócio, e ele tem direito, ele tem imunidade, pegou aí não sei quanto tempo de cadeia, e o ministro proibiu ele de usar rede social, proibiu ele disso, acabou com a vida do cara. Culpa do Congresso. Isso é muito cuidado. Culpa Perigoso. do Congresso que se acovardou. O Congresso se acovardou. E agora está pagando o preço, né? Estão de joelhos. Preço.